Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Educação em Pauta. E no programa de hoje nós já temos aqui na nossa bancada o professor Carlos Eduardo Campos Freire, professor de Biologia e diretor do IFRN Campus Cidade Alta, que recentemente fez 10 anos, né? E esse é o motivo da nossa entrevista de hoje. Seja bem-vindo, professor. Primeiro, parabéns, né, pelo campus, 10 anos de muitos trabalhos e contribuição para a nossa sociedade. Queria agradecer inicialmente o convite e obrigado por nos abrir as portas para falar um pouco do nosso campus, né? Campus Natal Cidade Alta. E ele está localizado numa situação circunstancial da nossa cidade, né? Em um prédio histórico, que tem a ver com cultura. Queria que você pudesse dizer um pouco de como foi que começou essa idealização até a implantação do campus lá, Cidade Alta. A história do campus Natal Cidade Alta iniciou-se, na realidade, no campus Natal Central. Existia uma diretoria chamada DAGESC. Então, a DAGESC cuidava dos cursos de gestão na área de turismo, cuidava do curso de lazer e qualidade de vida. E aí, quando o IFRN, o então Cefet, né, durante a expansão, teve a possibilidade de recuperar aquele prédio da Avenida Rio Branco, que até então estava cedido ao UFRN, onde funcionava a TV universitária, pensou-se em cursos nessa área de arte, cultura e lazer, devido a essa nossa diretoria. Lá também, nesse prédio, que estava abandonado por órgãos públicos, funcionavam grupos de teatros, grupos artísticos, musicais, de artes plásticas, chamada República das Artes, né? Então, foi toda uma negociação naquele período para que essa comunidade entendesse que aquele campus ele iria abarcar todos os princípios daqueles grupos também. Foi um termo de compromisso, inclusive, firmado entre o IFRN e entre os órgãos públicos, o Ministério Público, né? E hoje em dia a gente consegue também viabilizar muitas ações nessa área de arte e cultura, abrangendo também aqueles grupos que estavam lá, né, e, historicamente, mas com suporte institucional. E aí toda a sociedade, nós avaliamos que saiu ganhando, né, que a gente passou a ter, além de ofertas de extensão, além das ofertas desses grupos, também atividades acadêmicas, também atividades de pesquisa e, sobretudo, a recuperação de um importante patrimônio histórico, que é aquele prédio que estava tombado, né, pela Fundação José Augusto. Então, hoje em dia a gente tem essa história preservada. E foi toda uma chancela, né? Quer dizer, é um polo de cultura hoje, o nosso estado, né? Tem muitos eventos culturais e o primeiro diretor foi o professor Lesson, né? Isso, e depois o professor senhor, Lesson Maia. Depois o senhor assumiu, né? Como é que foi esse momento? Desde o início o senhor foi para lá, quando saiu a diretoria? Contando um pouco da história do campus na Cidade Alta, em termos de gestão e da minha história também, o professor Lesson Maia, ele assumiu em 2009, né? A gestão do campus, foi o primeiro diretor e ele ficou por um período de 8 anos na gestão. Ele hoje aposentou-se. Em 2015 houve eleição e eu fui eleito diretor do campus Natal Cidade Alta. Inicialmente eu comecei as minhas atividades no campus Apodi. Então em 2012 eu vi para o campus Natal Cidade Alta e assumi a gestão a partir de abril de 2016, concomitantemente com a inauguração da nossa outra unidade, né, que a gente tem optado por chamar de prédio, né, uma única unidade, mas são 2 prédios distintos. A gente tem essa peculiaridade no IFRN. Nós atuamos na Avenida Rio Branco, com os cursos superiores e subsequentes, superior de produção cultural e gestão esportiva e de lazer, e os subsequentes em guia de turismo e eventos. Já no prédio das Rocas, nós atuamos com os cursos subsequentes, ou melhor, os cursos integrados, integrado em lazer e integrado em multimídia, e também uma especialização em gestão de programas e esportes de lazer na escola. Então a gente tem aí essas duas unidades, né? Esse leque, essa diversidade, né? Nosso campus é reconhecido por essa diversidade multicultural. Então, já pensando nessa diversidade, também temos 2 prédios aí para atuar e para gerir, né? Que bom que num lugar histórico, né? 2 lugares históricos. Como também os desafios de fazer cultura em Natal, tendo em vista que às vezes a própria iniciativa pública
às vezes tem entraves com editais que surgem depois. Então, como é que é fazer cultura, ser um polo de cultura e gerir vários projetos nessa área, nesses dois prédios, digamos assim, na Cidade Alta, com toda a sua complexidade, e também no prédio das Rocas? É algo muito satisfatório para quem efetiva, para quem realiza, para quem se engaja, perceber a integração entre estudantes, servidores e comunidade, de uma maneira geral. Quando os nossos projetos, eles saem dos muros da instituição e eles passam a proporcionar arte, cultura e lazer a pessoas E que conversar muitas vezes, literalmente com a sociedade, né? Isso, a pessoas que muitas vezes não tinham nem a possibilidade, né, fazendo esse diálogo literalmente com a sociedade. São muitos desafios, sobretudo a questão que nós vivenciamos hoje, orçamentária. Esses cortes, eles vieram para nos afetar, né, de uma maneira muito, muito direta no nosso fazer. E nós percebemos que muitas atividades que nós desenvolvíamos com frequência foram drasticamente diminuídas, reduzidas, porque haviam custos, né? Custos logísticos, custos de material, né? Custos operacionais. Então, a gente sente muito essa redução, a comunidade tem sentido bastante, tem nos procurado para falar sobre isso, nós temos dado as explicações cabíveis dentro dessa prerrogativa. Da responsabilidade que os cabe, né? Até dentro dessa responsabilidade. Temos demonstrado através de transparência, da gestão dos recursos, como que o nosso orçamento ele foi afetado, em que áreas eles foram afetados. A comunidade tem percebido realmente que nós não temos condição de oportunizar, né, muitas das atividades que nós fazíamos e, infelizmente, uma realidade, né? Essa realidade, que se ela não for modificada, a gente vai ainda mais ficar prejudicado com relação a isso. Algum tipo de oferta, e aí eu já faço a pergunta, né, dentro desse leque, né, algum tipo de oferta teve que realmente acabar, não ser mais oferecida à comunidade, algum projeto? Porque tem projetos de música, né, tem vários projetos. Alguns projetos que nós tínhamos de extensão, vinculados ao núcleo de artes, a alguns projetos de curso FIC, que precisavam de formação inicial e continuada, né? Alguns cursos que a gente oferecia essa possibilidade em turnos distintos, com o uso de materiais nossos, precisaram ser momentaneamente paralisados, né, as suas ofertas. As ofertas regulares não, né? As ofertas regulares elas permanecem, muito embora algumas ações que também nós realizávamos nas ofertas regulares, elas precisaram ser suprimidas. Por exemplo, a assistência ao estudante por via do PAPAI, que é o Programa de Apoio à Pesquisa Estudantil, né? A participação em eventos estudantis. Nós tivemos que cancelar. As aulas de campo também foram canceladas, a gente só pôde manter uma aula de campo para o curso de guia de turismo, que era uma aula de campo obrigatória. Então, nesse contexto aí, nós percebemos necessariamente que houve uma redução drástica desses aspectos. E, obviamente, que toda a questão de infraestrutura das nossas duas unidades, elas foram afetadas, né? A gente precisou reduzir a quantidade de pessoal terceirizado. Essa questão de manutenção predial também ficou bastante prejudicada. Então, essas coisas elas têm nos preocupado e nos afetado. Fazer uma pergunta da história e desse último aspecto que o senhor citou, né? Os dois prédios, por sinal, né, são prédios históricos que até na parte da construção, lembro muito bem, na época que a gente ia fazer matéria no Cidade Alta, né, algumas coisas precisaram, o próprio IFAM também nas Rocas. Como é que fica essa manutenção desses prédios? Né? Existe alguma dificuldade maior, nesse caso, por essa realidade de serem dois prédios históricos? As dificuldades, elas aumentam muito, né? Porque a manutenção é normal de um prédio ou tem alguma especificidade? Tem muitas especificidades, né? Para a manutenção de limpeza, o processo é o mesmo. Mas a manutenção predial, que depende de eletricista, de pedreiro e de material de consumo efetivamente, ela é totalmente diferente. Só para você ter uma ideia, né, no prédio da unidade Rocas,
que é um prédio tombado pelo IPHAN, a gente tem telhas que são telhas coloniais, são telhas da década de 30, de 40, que precisaram ser mantidas, né? E as que não restauradas, foram restauradas e as que não conseguiram ser recuperadas, foi necessário a aquisição de telhas iguais, e essas telhas elas não tinham no mercado e precisaram ser produzidas. E essas telhas elas têm um distanciamento entre elas, têm infiltrações, então a manutenção é constante, né? Então isso é um problema, né? Isso é um problema no sentido da manutenção. Arquitetonicamente falando, não temos o que questionar, né? A unidade Rocas, a unidade Rio Branco é muito bela. A unidade Rocas também é um prédio lindíssimo, né? É um prédio que está na Cidade Baixa, né? Ali nas Rocas. Então, quem está na Cidade Alta consegue visualizar com tranquilidade. Então, a rotunda ela tem uma estrutura arquitetônica muito bela. Em algum curto, eu espero, em um curto período de tempo, nós vamos entregar para a cidade mais um equipamento, mais um museu, chama o Museu do Trem. Nós estamos trabalhando intensivamente para estruturá-lo, para que as pessoas possam visitar também, né? E saber um pouco da história das linhas ferroviárias e do trem do Rio Grande do Norte. Então o desafio é muito grande, né? Desafio gigante. Ainda faltando para alguns cursos, né? Eu nem vou listar alguns, mas eu queria que o senhor pudesse dizer, dentro dessa, digamos assim, matematização do que ainda vai continuar ou não, o que hoje a gente ainda oferta para a comunidade que pode, por exemplo, fazer uma inscrição, algum tipo de curso de extensão lá no Cidade Alta, por exemplo? Pronto, no Cidade Alta, o núcleo de arte, né, o NUARTE, ele gerencia, né, ele é um núcleo de um projeto guarda-chuva, que gerencia diversos grupos de dança, grupo de teatro, grupo de desenho, de fanzine. A gente tem também a perspectiva de retorno de grupo de viola. Então, a gente sempre tem aberto à comunidade esses tipos de possibilidades, né? Sobretudo dança, a gente tem muita dança, muito grupo de dança de terceira idade e em períodos regulares há a oferta, né? Que também é por edital, por inscrição, para que a gente possa democratizar efetivamente a participação dessas pessoas. Então, esses grupos a gente tem feito de tudo para manter, né? E temos conseguido... E é um esforço coletivo. É um esforço coletivo, exatamente. E lá no prédio das Rocas também, existe outra oferta? Como é que funciona isso? Ou a oferta é só Cidade Alta mesmo? Lá nas Rocas a gente tem ofertado Mulheres 1000. E nós vivenciamos uma experiência muito legal, né? Muitas mulheres da comunidade têm participado, têm se empoderado, né? Têm participado de situações pedagógicas e educacionais que nunca tiveram a possibilidade de participar. Isso tem sido muito rico e engrandecedor para nós, né? Então, a perspectiva de mantermos, bem como a oferta de EJA-FIC, né? De ProEJA-FIC, formação que possibilita pessoas que não têm o ensino médio concluído, que elas possam ali ter uma formação técnica, né? Em um tempo mais curto, mais rápido. Ok, professor, a gente vai fazer um intervalo, mas voltamos a conversar sobre esses 10 anos do IFRN Cidade Alta. E você não saia daí, já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá! Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti.
Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Eu continuo a conversar com o professor Carlos Eduardo, professor de Biologia, diretor do IFRN Cidade Alta, sobre os 10 anos. Volto a parabenizar, professor, pelos 10 anos. São muitas histórias que passaram, que ainda vão passar, e muitos projetos. Eu queria falar um pouco sobre essa data comemorativa, né? A logomarca ficou muito bonita, parabenizar. E como é que foi esse cronograma já de aniversário, com alguns eventos? Nós começamos a pensar isso muito previamente. Há um sentimento de pertencimento muito grande dos servidores e dos estudantes, né, do campus, e eu acho que um marco de uma década é um importante marco, e que muita coisa já foi realizada nessa década. Nós temos mais de 1.000 estudantes formados, inseridos aí no mundo do trabalho, muitos verticalizaram para universidades, outros conseguiram inovar, empreender, e isso nos traz esse sentimento de dever cumprido. Mas sabemos que os desafios ainda são muito grandes, né? A gente tem muita coisa ainda para ofertar à sociedade. Enfim, o nosso trabalho ele é contínuo, né? Ele é contínuo e é para a sociedade que a gente trabalha, que a gente atua. Então, nós, nesse cronograma, né, pensando em tudo que nós fizemos nesses 10 anos, a comemoração ela tem como base um momento de diálogo entre pessoas que ajudaram a construir a história da unidade, né? Não a história da educação federal, que tem 110 anos, mas a história do nosso campus. Então, convidamos o professor Belchior, que era o reitor, antigo reitor, né? O reitor da inauguração, o professor Maris, que na época das discussões e das articulações políticas para que a instituição pudesse retomar o prédio, né? E atuar nele, teve uma interlocução muito importante junto a órgãos públicos, professor Lesson, e convidamos também membros da comunidade, do público artístico, né, que também, artístico-cultural, que também fazem essa interlocução conosco. Né? Então, um momento de diálogo, onde cada um tem a fala para que possa, enfim, trazer a sua visão e a sua perspectiva e os encaminhamentos, né? Esse contexto, né? Até para que os alunos que hoje frequentam a nossa unidade possam entender, né? Como é que estamos ali, como é que chegamos ali, como é que foi esse processo, né? E teremos algumas apresentações, né? Culturais, artístico-culturais, e o tradicional parabéns com o bolo. Com o bolo. E todo mundo espera. Todo mundo espera. Principalmente os alunos, né? Procura esse momento, exatamente. Momento festivo, né? Um importante momento festivo. Professor, é uma pergunta mais de desafio, né? Eu lembro muito bem desde o período que o senhor se elegeu, e dentro do plano dizia que a função social da nossa instituição não pode se resumir ao trabalho didático em sala de aula, ou mesmo essa preparação dos alunos para o mercado de trabalho. Né? Falou de uma gestão coletiva, participativa e solidária. Né? Como é que foi realmente a materialização? A gente vê que nos projetos isso aconteceu, mas está se fechando um ciclo, né? Agora, queria que o senhor pudesse falar sobre esse desafio de tantas ações à frente aí do campus. A gestão pública, ela deve ser pública, de fato, né? Como o próprio nome diz, como ideologicamente se preconiza. Então, um grande desafio é efetivamente mudar paradigmas, né? A gente tentar romper paradigmas. Apesar de a gente estar em uma instituição pedagógica, a gente também tem
questões políticas. A política envolve o ser humano. Então, o grande desafio em uma instituição de ensino é transformar essa política em ações pedagógicas, para que a gente tenha consciência efetivamente dos nossos atos, do que a gente faz, de como isso pode repercutir na sociedade, nos alunos, nas famílias, nos exemplos, né, que nós podemos dar. Então, o grande cuidado é esse, efetivamente. O grande cuidado de que a gente possa trazer exemplos. Então, são desafios diários, né? Outro dia eu estava na nossa rádio Rocal, conversando com os nossos estudantes, que no nosso intervalo, a rádio, ela entrevista, né? Tem uns momentos bastante integrativos. E um estudante perguntava sobre isso, né? Como é que é o cotidiano? E eu falava para ela, o cotidiano é de que todo dia a gente mata um leão. Então, é a lógica, né? Mas não no sentido de que seja difícil e árduo, mas no sentido de que a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar, a gente precisa ter alguns embates positivos para a resolução de problemas que sejam coletivos também. Nunca pensando no individual, sempre pensando no coletivo. E para que as forças possam se perpetuar, né? Exato. Hegemônicas e contra-hegemônicas. Voltando a essa parte de outros projetos, né? O campus Natal Cidade Alta tem também outros projetos importantíssimos, como Memória de FRN, Galeria de Arte. Esses projetos continuam, né? Por exemplo, o Museu do Brinquedo tem um legado significativo, né? Eu queria que você conversasse sobre essas áreas do campus. Esses são projetos que são consolidados, foram consolidados ao longo dos 10 anos, né? A gente tem uma interlocução muito boa com a Pró-Reitoria de Extensão, que reconhece esses projetos como importantes para a comunidade, de fato, né? Nós temos numericamente números bastante expressivos de visitação, né? O Museu do Brinquedo, por exemplo, e a Brinquedoteca fazem parte do roteiro pedagógico da cidade do Natal. Então a gente recebe semanalmente diversas escolas, né, diversas crianças, e isso é extremamente importante para a cultura do brincar, para a integração familiar, e fora da escola a gente percebe que as famílias retornam com seus filhos, né, para visitar, para realmente terminar a consolidação de laços. O grande problema que nós temos, que não é um problema muito grande, mas para o Museu da Memória do Instituto é o espaço, né? Porque como a gente tem ali muitas atividades acontecendo, muitos setores administrativos que precisam de espaço, houve uma redução do memorial da instituição. Mas que também há a possibilidade de um retorno, né? Que as pessoas possam ali visitar e saber um pouco da história da educação profissional no Rio Grande do Norte. Nossa galeria funciona ativamente, né? Nós temos editais que são publicados, demos uma interrompida momentânea nas ofertas porque precisamos fazer alguns reparos na estrutura, mas ela está totalmente aberta, vai estar totalmente aberta para a comunidade através de editais até esse mês. Esse é um dos pontos importantes, né, do campo, quer dizer, além da oferta de extensão, é um lugar de movimentação de eventos, né, professor? Sim. A gente, pela própria característica dos nossos cursos, né, o curso de produção cultural, o curso de eventos, isso é prática pedagógica. Então, muitos eventos são desenvolvidos em diversas áreas, né? A produção cultural tem um leque de possibilidades muito grande. Então, ativamente, os nossos estudantes, juntamente com os nossos professores, têm desenvolvido essas atividades e ofertado isso ao público, né? Fazendo divulgações. E nós agora lançamos um novo desafio, né? Os nossos eventos eles eram muito mais internos, a gente fazia muito mais esses trabalhos e atividades com um olhar para dentro, né? Fazendo com que a comunidade viesse até nós. Lançamos um desafio e a nossa equipe tem se desafiado também constantemente, e a partir de agora fazer essas atividades fora. Então nós temos muitos eventos que acontecem no Paço da Pátria, em Ponta Negra, na Zona Norte de Natal, em diversos bairros da Zona Norte de Natal, Santa Catarina, Santarém, Nova Natal. Então a gente tem possibilitado ações para fora do muro.
porque a gente entende também que, assim como o nosso projeto político-pedagógico preconiza a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a gente faz extensão durante o processo de ensino, durante o processo de aprendizagem. Então, esses momentos de saída, eles são extremamente pedagógicos. E a gente tem ensaiado também a pedagogia da alternância, né? Para que a gente possa ter o momento escola e a gente também possa ter o momento comunidade. A grande questão é fazer com que a comunidade saiba o que nós fazemos e que ela se perceba participando disso. Pertencente a isso, né? Isso é o grande sentimento de pertencimento. Professor, o senhor citou essa coisa mais da nossa área da educação, né? Mas eu queria fazer esse desafio para construir, então, uma matriz pedagógica para tanta diversidade, para cursos que às vezes são geridos em outras instituições, só em sala de aula, né? Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre essa característica, né? Poxa, Bruno... Daria outra entrevista, né? Daria, certamente outra entrevista, mas eu quero falar rapidamente sobre um outro ponto importante que nós temos desenvolvido no nosso campus. Nós, em 2017, montamos uma comissão chamada Plano de Educação, né? Então, nesse plano de educação, nós resolvemos, pedagogicamente, parar para refletir sobre nossas ações, né? O nosso fazer... como é que está o nosso fazer? O que é que a gente pode aprimorar? O que é que nós podemos melhorar? O nosso currículo é um currículo adequado? Atualizado? Né? O que é que a gente pode aí implementar para melhorar essa relação, né, do nosso currículo com o nosso fazer e, obviamente, com essa questão do aprendizado do nosso estudante? Então, nós simplesmente começamos a estudar. Estudamos o nosso PPP principalmente, estudamos alguns autores que tratam de currículo, que tratam dessa mudança de paradigmas pedagógicos e resolvemos que deveríamos visitar algumas experiências, né? Algumas experiências diferentes, de currículos diferentes. Visitamos a Escola Cícero Dias em Recife, né? Uma instituição vinculada ao Projeto Oi, que também tem um curso de multimídia. Visitamos o Instituto Federal do Paraná, no campus Jacarezinho, que tem um currículo totalmente inovador. Visitamos a Universidade Federal do Paraná, que trabalha essa pedagogia da alternância, que trabalha a emancipação do sujeito, né, que tem todo um arcabouço teórico ali envolvido, né, de Edgar Morin, de Paulo Freire, de grandes pensadores. Visitamos muitas instituições aqui nossas, né? A Casa Escola foi uma das escolas que nós visitamos, o Instituto Santos Dumont, a Escola Poema. Então nós começamos a criar isso daí. E começamos a pensar efetivamente que precisávamos de um piloto, né, de um projeto piloto para que a gente pudesse mostrar, e para nós e para todo mundo, as possibilidades diferentes. Não que seja melhor, não que seja pior, mas que simplesmente sejam possibilidades diferentes, né? Oportunidades diferentes. E aí nós estamos montando a matriz de um curso técnico de guia de turismo, né, voltado para a pedagogia da alternância. Então, a gente vai ter o tempo escola e o tempo comunidade, né, nessa proposta que nós estamos pensando. Estamos discutindo e debatendo com os professores da área. Oportunamente, nós estamos passando institucionalmente por um processo de revisão de ofertas, né? Então, esse processo de revisão de ofertas nos dá ali a possibilidade, nos chancela para tentarmos construir isso, né, coletivamente. Então, é uma possibilidade que a gente acredita muito que possa ter uma nova característica, uma nova roupagem, né? Porque o que nos incomodava muito, e sempre nos incomodou, é a questão de nós identificarmos, por exemplo, a evasão. Lógico, a evasão é um fenômeno que todas as instituições de ensino passam, né? Mas aí a gente vai percebendo a evasão, vai percebendo em alguns momentos desinteresse dos estudantes, apatia. E o que é que a gente pode fazer então para melhorar? No método tradicional, pouca coisa, nós estamos aí há muito tempo, né? Então a gente sabe que tem um comportamento, tem uma postura nesse método.
Vamos testar então outra coisa, vamos ver se a gente, dando autonomia ao estudante, dando protagonismo do aprendizado ao estudante, se isso efetivamente não vai trazê-lo à realidade, né? E, obviamente, que num processo como esse, nós precisamos nos despirmos de qualquer tipo de ego, né? Claro, Quando a gente coloca o estudante no protagonismo de uma situação dessa, a gente tem que mediar efetivamente. E aí está o papel do educador, né? A instituição educativa, não só o dos profissionais, professores. Professor, infelizmente o nosso programa acabou, mas eu queria parabenizar mais uma vez todo o corpo docente, os professores, os alunos, os funcionários da instituição e desejar aí mais uma entrevista, quem sabe daqui a 10 anos, para comemorar tantas outras conquistas. Eu que agradeço a oportunidade, gostaria de aproveitar esse momento para quem nos assiste, conhecer o nosso campus, conhecer o nosso curso, né, se inteirar e se integrar ao nosso fazer e, quem sabe, um dia ser aluno e fazer parte dos nossos quadros, né? Então, era essa mensagem que eu queria deixar aí para todo mundo. Professor, muito obrigado pela entrevista. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais uma edição do programa Educação em Pauta, fazendo o convite para que no próximo sábado, às 10h30, você acompanhe mais uma edição do nosso programa. A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.